Potencial produtivo a gente vê muito em relação ao peso de grão, né? No caso aqui, o PMS dele é em torno de 351 gramas por 1.000 sementes. Então, volume não significa produção, produtividade. O que chama produtividade é o peso específico do grão. Isso aqui o pessoal faz teste o ano todo, cada ensaio é feito o teste para ver se tem alteração de região para região. Esse era um dado que antigamente não se observava, tá? De repente alguém começou a perceber que o caminhão dele cheio pesava menos do que um outro 3/4 do caminhão. É uma característica bastante importante. Os primeiros dados de importância do Coronel foi na safrinha de 2020, e os ensaios nossos é um comparativo entre a concorrência e os materiais comerciais nossos. Então, para lançar um híbrido, ele tem que ser pelo menos igual ou superior aos materiais da empresa. E, com relação à concorrência, se ele for igual ou um pouco menor a produtividade, ou maior, lógico, ele vai ser lançado. Lançar por lançar não resolve, a não ser que é um material muito específico para determinada região. Tá? Então, aqui é um comparativo, por exemplo, do Coronel no Mato Grosso, na safrinha 2020, a média dele foi 165,8, né? E a gente olhando, praticamente foi o melhor híbrido dos nossos ensaios. DKB 290, o Morga 711 chegou próximo, são iguais praticamente, né? Então, isso é bastante importante. Porque Goiás, pode ver que Goiás, alguns híbridos suplantou o Coronel, tá? DKB 255 é um material difícil de ser batido aqui em Goiás, né? DKB 290, Morgan, um Brevante também foi alto, né? Você pode ver que o 30F53, que é o milho mais vendido no Brasil, é o milho que é mais vendido no mundo, é o material da antiga Pioneer, né? Hoje Corteva, ele ficou bem para trás, tá? Paraná, mesma coisa, a mesma situação, os Decalbe também suplantando, ou praticamente junto. Eu considero Coronel 265, 255 no mesmo naipe, tá? A diferença é muito pouca, é questão de posicionamento. Às vezes, posicionamento é importante, tá vendo? Às vezes o nosso material não foi posicionado corretamente, ou o 265 foi corretamente posicionado. Então, nós temos de ver isso. Pode ver que os demais aí foi bem abaixo, a não ser o 290 e o Morga 580, que chegou também próximo. Mas os três primeiros aí, para mim, praticamente está na mesma. Aí nós temos de estudar, tem que ver preço, uma série de coisas, de administração, como é que vai entregar, se vai entregar no tempo, alguma coisa, você acaba ganhando aí, mesmo sendo um pouco inferior ao outro. Safrinha 2021 foi um problema meio sério, né? Faltou água. Você pode ver que tem um Brevante aí 2401. A informação que a gente não conhece bem esse material, que ele tem uma dos componentes tem uma série de segurança em relação ao estresse hídrico. Não que ele não vai morrer ou não vai sempre produzir bem, mas ele tem um período maior que o estresse não atinge ele. Depois não tem como, né? Então pode ser que passou o florescimento, o enchimento de grão e ele se manteve. O material nosso foi bem um pouco abaixo dele, né? Mas se você pegar Coronel 265 e o MOR 580, praticamente junto. Esse Brevante suplantou. Tá? É uma característica que esse híbrido tem em relação ao estresse hídrico. Aqui são dados agora que eu captei por cidade, por região, às vezes não é por cidade, pelo híbrido. Eu fiz o híbrido e a média do ensaio, para a gente dar uma ideia do que está acontecendo. Aqui no Mato Grosso, só para ter uma ideia, em Lucas de Rio Verde, praticamente 184 sacos por hectare, né? E a média do ensaio deu 157. Tá? Sorriso, tem Sorriso 1, Sorriso 2. Sorriso 1 foi plantado no início, primeiro plantio, Sorriso 2 foi plantado no segundo. A gente vê a diferença em termos de produtividade. Tá? Você vê como é que é importante o posicionamento. Tá? Primavera do Leste é um dos municípios de altitude mais alta que tem no estado de Goiás, que os outros todos
230, 290, 310, 390, e na região de primavera já é uma região mais alta. Você pode ver que ele foi muito bem em relação à média do ensaio. Tá? E aí vem Querência, produziu menos, né? Querência é uma região arenosa. Até 2016 não se plantava milho nessa região. Água Boa também na mesma relação de Querência, também muito argiloso, muito arenoso. Campo Verde é a mesma região de primavera, também é alto, altitude boa, mas a média também, todos os materiais foram bem em Campo Verde. Sinop é uma região bem no norte do Mato Grosso, já é praticamente Amazônia, né? A umidade lá é mais alta um pouco, os milhos lá sofrem um pouquinho. Tem uma cidade mais para frente, que chama Matupá, já é praticamente Amazônia legal, né? Lá o milho sofre muito, excesso de umidade é muito grande, e aí o potencial de inóculo e doença aumenta bastante. E eu coloquei aqui Santiago do Norte, são os resultados, vamos dizer assim, muito baixos, né? Praticamente 9, 10% de argila. É arenoso mesmo. E não choveu, e a situação foi essa. E o material foi até razoavelmente bem, em termos de produtividade em relação aos demais híbridos. Aqui Goiás, tá? Montevidéu, para mim, é um dos maiores municípios em termos de produtividade de milho. O investimento é muito alto. Sorriso, no Mato Grosso, também é muito produtivo, com investimento um pouco menor que Montevidéu. Montevidéu é um cerradão, mas é um cerradão muito forte. E hoje é tanto soja como milho, ele é o maior, praticamente um dos maiores produtores de milho do Brasil. Perolândia é à frente próximo de Jataí, e vocês podem ver a diferença. É uma cidade um pouco mais baixa. É interessante como o milho reage. A gente não sabe, deve ter chovido mais em Perolândia do que em Jataí. Jataí ele ficou abaixo da média, e em Perolândia ele ficou bem superior à média dos ensaios. E Santa Helena de Goiás, praticamente não houve chuva a partir do final de janeiro, e as produtividades ficaram muito baixas. A gente coloca aqui só para mostrar o que aconteceu durante esse ano aí. Aqui na região centro, que a gente chama, que engloba São Paulo e Minas, né? Nós temos duas regiões muito boas no estado de São Paulo, que é o sul de São Paulo, no caso aqui Avaré e Buri. Os híbridos lá são altamente produtivos. Guaíra já é uma região do norte, sofreu muito com seca, né? Caiu bastante, tá? Minas Gerais, nós temos situações diferentes, sofreu muito. Tuiutaba fica no Triângulo Mineiro, é uma região tem muita cana também, mas o milho vai bem, faz muita silagem, tem muito gado em Tuiutaba, então 160 sacos praticamente, foi um pouquinho acima da média. Santa Maria de Deus fica na região de Viçosa, perto de Belo Horizonte. Nos anos anteriores foi muito melhor do que esse ano aí, caiu muito. É um pessoal altamente técnico, mas eles não conseguiram dominar o ambiente, né, desfavorável, né? Alfenas fica no sul de Minas, também foi muito fraco. Alfenas é uma região de silo, praticamente de silo, tem muito gado de leite, tá? Tem algumas bacias leiteiras em Alfenas, tá? Planta-se muito pouco grão. No Paraná, Santa Rita de Casa e Mamborê, que foi as maiores produtividades, né, em relação à média. Campo Mourão e Medianeira foi mais ou menos igual. E Maringá plantou muito tarde e não correspondeu em nada, tá? Sofreu também com seca, né? Então, o resultado foi fraco. Roraima e Tocantins, na região norte, né? Cerejeiras que ficam um pouquinho mais no interior do estado, produziu um pouco acima da média. Vilhena fica bem na região, na divisa com Mato Grosso, foi superior, né, à média, foi bem. Tocantins, Silvanópolis, uma região de areia, choveu bem, interessante, né, e produziu muito além da média, tá? Próximo. Maranhão plantou em Balsas, né, também foi bem acima da média, 125 sacos. É uma região muito promissora de milho já há tempo, né, e nós não temos nem Piauí, nem Bahia, porque não perdeu todos os ensaios, né? A chuva não... se não perdeu, o desvio padrão foi tão alto que nós não consideramos como valores para produtividade. Aqui 2021,
Mato Grosso, Sinop, vocês vêem a diferença de um ano para o outro, né? Sinop foi baixo no anterior, 140 sacos para 133. Santa Rita e Trivelato foi ruim, é próximo de Lucas, né? E mais ou menos é a mesma região, e o material já não correspondeu nesse ano aí. Campo Novo do Parecis, que no oeste do Mato Grosso também não foi bem, tá? E Bria Norte, que é próximo a Campo Novo, também foi péssimo. Aqui a chuva também atrapalhou bastante. No Mato Grosso do Sul, nós temos a média do Mato Grosso, que foi 82 sacos. A média do Coronel no estado foi 84. E no Chapadão do Sul surpreendeu, né? Com todos os outros. Quer dizer, no Chapadão do Sul choveu razoável, nos demais estados, no demais municípios foi horrível, problema também de temperatura, tá bom? Em Goiás, foi plantado em Rio Verde, ele estourou em Rio Verde. Rio Verde é um pouquinho mais baixo do que Montevidéu, 187 sacos. Santa Helena melhorou bastante, mas foi abaixo da média. E a média do estado, 122 sacos, contra a média do Coronel, 125 sacos. No Tocantins, é a média do estado de Tocantins, 138 com 134. Roraima, Cerejeiras, 123, caiu bastante. E Vilhena também foi mal. Os ensaios estavam razoáveis, não estava ruim, mas o material não correspondeu. Isso acontece do ano para o outro, isso é normal, tá? No Paraná, nós só temos a média, né? Foi muito mal, né? No Paraná, Coronel 75,4, acompanhou praticamente a média do estado. Tá? Os resultados por estado, por município, não foi relevante. Então, o pessoal passou para mim apenas a média do Paraná. Tem mais agora o 21, 22, que é para encerrar alguns dados. Rio Grande do Sul, Passo Fundo, 21, 22, né? Foi colhido recente agora, 232 sacos do Coronel, com a média de 209. Com todo o problema que teve, no ensaio de Passo Fundo, Vacaria também foi bem, e Nova Prata é uma região bastante interessante. Ele não foi tão bem, a média foi bem superior a ele, mas Passo Fundo e Vacaria suplantou bem a média. Bastante interessante esses dados. Agora, Santa Catarina. Abelar do Luz é uma região muito boa, né? 233 sacos. Abelar do Luz, nós estamos plantando praticamente na mesma região de Abelar do Luz há já uns 8 anos. Tá? Ela nos surpreende todo ano, é um resultado muito bom. Campos Novos caiu um pouco, Campos Novos é bastante interessante, mas infelizmente ele ficou abaixo da média. E Canoinhas, que fica bem ao norte, bem na divisa lá com o Paraná, né? 193 sacos, quase 40 sacos, né? De diferença com relação à média. Paraná, 21, 22. Guarapuava foi muito bem também, né? 209 sacos. Palmeira foi uma região que teve bastante problema. E Piraquara, praticamente igual, tá? Guarapuava foi bem. Eu cheguei a avaliar esse ensaio aqui e fiquei bastante entusiasmado com esse material aí.